Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo aqui do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. E hoje estamos com um tema todo especial. É o tema, da volta de Jesus. É um tema que é estudado muito na teologia cristã, que traz essa esperança maravilhosa que nós temos deste grande acontecimento, que é ver Jesus nas nuvens do céu, vindo com poder e grande glória. Então, preparado para estudar esse tema? Então, vou pedir para você fechar seus olhos e juntos vamos falar com Deus. Senhor Deus, te pedimos, Pai, a tua direção. Pedimos que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para compreender as tuas palavras e ver, Pai, entender quão próximo o Senhor está e também buscar de Ti orientação, Senhor, para como saber, como se preparar para este grande acontecimento, Pai. Te pedimos a Tua direção e em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem. Então vamos lá ao tema de hoje, está preparado? Primeiramente quero agradecer você por essa participação, que você tem acompanhado aqui cada aula e convido você também, claro, a convidar outras pessoas para participar aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Bom, falando da volta de Jesus, também ela é conhecida como a segunda vinda de Jesus Cristo a essa terra. E ele vem justamente para pôr um fim, gente, a toda a maldade que há neste mundo. E existe uma promessa, é a promessa tônica da volta de Jesus descrita na palavra dele, que está lá em João, capítulo 14, abre aí a sua Bíblia, João, capítulo 14, do verso 1 em diante. Está escrito assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Essa promessa Jesus fez aos seus discípulos, que estavam muito preocupados, muito temerosos com o que ia acontecer ali com Jesus. Jesus começou a descrever algumas cenas que aconteceriam com ele, sobre a morte dele, e os discípulos começaram a ficar preocupados, como é que seria, o que aconteceria de fato. E aí Jesus, para acalmar o coração deles, falou: olha, não se preocupe, não se turbe o coração. E essa promessa, amados e amadas, chega a nós até os dias de hoje. Jesus olha para mim e para você, ele sabe o que passa no nosso coração, a angústia, o sofrimento, muitas vezes passamos até por perseguições, por conflitos. E aí Jesus vem e diz: olha, não se turbe, não se preocupe. Creia em Deus, o Pai, e creia em mim, Jesus, o Filho. E ele começa a falar: olha, eu vou preparar um lugar para você. Estou preparando já. E eu voltarei e buscarei você para que você esteja onde eu estiver. Olha que promessa impactante. E Jesus veio pela primeira vez. Houve uma profecia há 700 anos antes dele nascer, houve uma profecia de que ele viria como uma criança, um bebê nasceria entre nós e através dele ele seria o Messias, o Deus conosco, o Salvador. E ele cumpriu essa promessa, ele veio a primeira vez. Então ele vem com a segunda promessa e certamente ele vai cumprir. E aí nós vamos ver como será essa volta de Jesus. Aqui dá para ter uma ideia, né? Um vislumbre. Gente, mas é muito mais do que isso. É muito mais. Mas a gente vai ter uma ideia pela palavra de Deus, tá bom? Primeiro que ela vai ser visível e ela vai ser gloriosa. Abra lá sua Bíblia em Mateus 24, verso 30. Está lá o segundo texto deste estudo, em Mateus 24, verso 30. Aqui diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui a palavra de Deus diz que vai ser visível, todos verão, e ele virá com poder e grande glória. E Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim:
Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, primeiro ponto, será visível e gloriosa, e todo olho verá. Será visível, certo? Então vamos avançando. Outro ponto aqui, olha, será repentina. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 2 até o 4. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então a volta de Jesus aqui é comparada à vinda de um ladrão. E o ladrão só pega a pessoa desprevenida se ela não está preparada, se ela não sabe que ele vai vir. Se ela não sabe, ela é pega desprevenida. Então, nesse sentido, é assim que será a volta de Jesus. Para quem não estiver preparado, para quem estiver em trevas, não buscar o conhecimento da volta de Jesus, então não vai saber. Quando ele estiver próximo de ver, quando ele vier, porque ele vai vir inesperadamente para essas pessoas. Então, aqui um chamado para a gente, cada dia, ficar atento a este grande acontecimento. E falando nisso, aqui também nós temos um ponto que pede para que a gente vigie e ore. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Aqui diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então aqui é pedido para a gente estar atentos, vigiar, perceber os sinais, o que está acontecendo no mundo, ficar atento, desperto, comparar com a palavra de Deus, para que a gente não seja pego desprevenido, e a cada dia buscar a palavra de Deus, tá bom? Bom, vamos ver como que será exatamente a manifestação da volta de Jesus. A gente viu primeiro que vai ser com poder e majestade, muita glória, muitos anjos acompanhando a Jesus na sua volta. Olha que bonita cena, para a gente ter uma ideia. Vamos ver um outro aspecto da volta de Jesus em relação à ressurreição dos mortos. Abra aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens dos céus, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, viu aí? Quando Jesus vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, ele vai chamar à vida aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram confiando nele como Salvador. Então ele vai falar assim, despertai, despertai do pó, filhos meus. E aí eles vão ressuscitar. E aí, quando eles ressuscitarem, eles vão transformar num corpo glorioso e imortal. E aí nós, os vivos, que estivermos ali, que não passarmos pela morte e virmos Jesus voltar nas nuvens do céu, sem morrer antes, e a gente ali vai ser transformados num piscar de olhos. Vamos ser transformados também num corpo glorioso e imortal, e aí os mortos que ressuscitados, eles vão subir aos céus e a gente vai acompanhá-los. E assim será. E estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E o verso 18 diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E a gente faz um link lá com o primeiro texto que fala assim para a gente não se perturbar, não se turbar, não se preocupar. O texto de João que a gente falou, João 14. Então, para a gente confiar em Deus, consolar uns aos outros. Olha, Jesus vai voltar, ainda que a gente perdeu um ente querido. Que a gente confie em Deus, que certamente Ele tem as respostas para tudo. E certamente a gente vai estar lá naquele dia e encontrar os nossos queridos. Aqueles queridos que, pela graça de Deus e pela fé que eles tiveram nele, dormiram confiando na sua promessa. Tá bom? Então vamos prosseguindo. Bom,
Vimos aí a ressurreição dos mortos. Outro ponto importante aqui, né? Vamos ter aqui o estabelecimento do reino eterno de Deus. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, no verso 1 a 4, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha a promessa da volta de Jesus. Ele vai estabelecer um reino de paz, um reino de amor, onde neste reino não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, nem clamor, nem sofrimento algum. Muito menos pecado e pecador não vai mais existir, porque Deus criará novos céus e nova terra, e habitaremos para sempre com o Senhor. Olha que promessa maravilhosa. Gostou? E aí, preparado para este grande dia? E aí aqui eu vou passar alguns tópicos para a gente entender como se preparar para este grande acontecimento, porque nós estamos rumo a uma viagem e precisamos nos preparar para essa viagem. Quando você procura aí um local para você viajar, você vai comprar a passagem e vai se preparar para esse grande acontecimento, né, que é uma viagem e tudo mais. Então assim é Jesus. Jesus preparou uma viagem para nós. E detalhe, ele já pagou o preço da viagem. E ele pagou com o seu próprio sangue. E aí ele só pede alguns preparativos internos que nós precisamos fazer, para que a gente possa ir para o céu e não se perder nesse mundo afora. Tá bom? Então vamos lá a esse passo a passo. O primeiro ponto que nós precisamos nos atentar está lá em Atos, capítulo 3, verso 19. Fala sobre o arrependimento e a fé em Jesus que devemos ter. Está lá em Atos, capítulo 3, verso 19. Diz assim: Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amados, é tão bom quando a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, porque o pecado, a maldade faz secar os nossos ossos, sabia? Aquela coisa ruim, as coisas que a gente está ali naquele mundo confuso, perdido, caminhando para a destruição, para a morte, e aí nosso corpo, nosso ser, ele vai se secando. E a gente precisa de Deus para ter um refrigério na nossa vida. E a gente vai a Ele, confessa os nossos pecados, confia em Jesus, tenha fé nele. E aí Jesus ainda disse, ele disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a intenção de Jesus, tirar a gente do sofrimento, trazer esperança para nós e nos dar a vida eterna. E Jesus, quando esteve aqui, ele disse que a intenção dele não é condenar o mundo, mas é salvar o mundo da condenação. Então, esse é o primeiro ponto do preparo. É arrependimento e fé em Jesus. Confiar que Ele está conosco dia após dia e fazendo um chamado para a gente. E é o segundo passo. É um chamado para que a gente viva em santidade. Vamos ver isso na Bíblia? 1 Pedro, capítulo 1, no verso 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santo é ser separado do pecado, separado da maldade deste mundo. Então Deus quer nos separar, quer nos tirar desse mal que há neste mundo e nos trazer
uma nova vida. É isso que Deus pede para a gente. Seja santos, sejam separados do mundo que está à beira da sua destruição. Tudo bem? E outro ponto também. Nesse processo de santidade, Deus faz um outro pedido. Está lá em Mateus capítulo 22, no verso 37 a 40. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, então aqui Deus pede para a gente ter amor. Amor a Deus e amor ao nosso semelhante. E assim a gente vai estar cumprindo toda a lei de Deus, que são até 10 mandamentos. Se você pegar os 4 primeiros mandamentos, quando a gente guarda esses 4, nós estamos amando a Deus. E quando a gente guarda os 6 mandamentos, a gente está amando o nosso semelhante. Outro ponto aqui, temos o fruto do Espírito que precisamos desenvolver dia após dia. Está lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 22. Mas o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? Olha lá, é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra esses não há lei. Não há lei que condene. Se a gente vive em cada ponto aqui que foi falado, no amor, no gozo, que é a alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fé, mansidão, temperança, vamos estar cumprindo toda a lei. Não há lei que condene a gente. Então é isso que Deus pede, é que é o fruto do Espírito, o Espírito Santo que está aqui na Terra, ele vai nos ajudando, Senhor. Qual é o ponto aqui que eu e você precisamos melhorar? A gente chega ao Espírito Santo e fala: Senhor, me ajude, eu estou precisando disso aqui, estou precisando desse outro ponto. Me ajude, Senhor, a ter mansidão, me ajude, Senhor, a ter temperança, domínio próprio, a ser bondoso, a ter mais amor para com o meu próximo, para até contigo mesmo, um amor para comigo, Senhor, que eu não tenho. Me ajude a ter alegria, me ajude a ter paz. E você vai pedindo ao Espírito Santo, e a cada dia Deus vai te ajudando, vai trazendo situações para você poder desenvolver cada um desses gomos, né? Que é um fruto com vários gomos, sabe? Então, é isso que o Espírito Santo quer, que a gente trabalhe em cima de cada um desses pontos, tá bom? Outro tópico aqui, ó, é serviço e fidelidade. Mateus 25, verso 23. Eis aqui a parábola dos talentos. Diz assim: Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então Deus nos confia bens, nos confia talentos, nos confia o tempo dele. É o tempo que nós temos, é o tempo de Deus. E ele nos confia: olha, filho, eu vou te dar esse tempo para você administrar ele bem. E eu posso te ajudar também. E ele confia tudo isso para que a gente administre e ali a gente tenha um bom desempenho. E esse tempo, esses dons que Deus nos dá, essas oportunidades, são justamente para servir ao nosso semelhante. Amados, a ideia é que todos sejam salvos. Jesus pagou o preço para que todos, sem exceção, tenham essa oportunidade de salvação. Jesus estende o seu sangue, a sua graça para todos nós. E aí ele faz um fechamento para que a gente tenha certeza disso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que está lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Então nós, aqui com essa mensagem toda especial, quero te dizer que em breve Jesus voltará. A gente está dando aqui uma base nesse primeiro módulo para que a gente possa entender o quão próximo está a volta de Jesus. Você está vendo sinais, acompanhando os acontecimentos e relacionando eles com a Bíblia, nós vemos que mais um pouquinho e Jesus volta nas nuvens do céu. Ele não quer deixar ninguém de fora. Por isso, esses estudos, por isso a palavra de Deus está disponível para cada um de nós. Estamos vivos, estamos
aí com a oportunidade a cada dia de buscar a sua salvação. Então que a gente possa, amados, se atentar à palavra de Deus, porque quando a gente se atenta, busca esse caminho, somos protegidos, somos livrados de qualquer perigo, de qualquer mal. E Deus vai nos dando entendimento, inteligência, sabedoria, vai nos dando coragem, forças, ânimo, disposição para enfrentar as situações da vida. E aí, logo, em breve, estaremos aqui, na volta de Jesus. E aí vamos com essa esperança fazer uma oração neste momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por esse estudo. Louvado seja o teu nome. Pedimos a tua bênção, a tua direção, para que a gente a cada dia possa se preparar, Senhor. Nos mostre naquilo que estamos falhando. Nos ajuda, Senhor, para que a gente possa andar conforme a tua palavra e se desviar de todo o mal, Senhor, que é neste mundo. Sermos protegidos, Senhor, pela tua palavra, pelo cumprimento dela. Nos ajude, Senhor, a amar o Senhor, a amar a nós mesmos e amar ao próximo, Senhor. Que a gente possa espalhar essas boas novas a tantas outras pessoas que necessitam. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu amado, minha amada, ficamos por aqui e nos encontramos na nossa próxima aula, que inclusive é a última desse primeiro módulo. E aí você já vai ter um certificado assim que você concluir a próxima aula, tá bom? Que Deus o abençoe e nos encontramos na próxima semana. Até lá.